Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí e nesse vídeo nós vamos pintar e bater um papinho sobre ser uma pessoa introvertida. Eu não costumo falar muito sobre mim, né, sobre quem eu sou, eu sei que também ninguém perguntou, mas tive uma ideia de vídeo, né, eu queria, na verdade não uma ideia de vídeo, era uma ideia de desenho. Eu pensei em desenhar pessoas que eu nunca mais verei. Parece um negócio muito melancólico, né? Mas assim, é mais besta do que parece. Porque na verdade, essas pessoas que eu vou desenhar são pessoas que eu nem conheço. Eu vou explicar mais ao longo do vídeo, mas assim, em breve resumo. Como uma pessoa introvertida, eu acabo sendo uma pessoa muito observadora. E tem coisas, situações que para os outros podem ser coisas muito pequenas, mas que para mim acaba virando uma grande história, mesmo que eu não conheça a pessoa. Então, desde o ano passado, eu acho que eu comecei a criar o hábito de desenhar pessoas que eu vejo e não desenhá-las assim da forma mais realista possível, mas em personalizá-las do meu jeito, sabe? Em transformar em um dos meus personagens, em guardar de alguma forma alguma coisa. E eu achei legal, na verdade, porque como eu também sou escritora, embora eu não tenha escrito nada ultimamente, nada novo, criar personagens, o perfil delas e se inspirar no meu dia a dia e nas coisas à minha volta sempre foi uma das características, né? Uma das coisas que me ajudavam. E agora eu tô trazendo mais isso pro desenho. Então eu achei que seria legal falar sobre isso. Na verdade eu tava com vontade de desenhar isso e eu achei que seria útil unir o conteúdo do canal também. E sim, eu sou uma pessoa introvertida e eu acho que finalmente eu tô numa fase em que eu consigo assumir isso sem ser um extremo problema. Eu não sei se você que tá me assistindo também é introvertida ou introvertido. E se você for, não sei se você também já sentiu muita pressão da sociedade para você ser o oposto disso. Que a sociedade pede que você seja um raio de sol. Ela te julga muito, né? Se você parece mais como uma nuvem nublada, que é como eu me sinto às vezes quando tentam me fazer brilhar demais. Ao mesmo tempo que existe um antagonismo nisso, porque as pessoas que brilham demais, que elas são extremamente extrovertidas, elas também são muito julgadas. Então, assim, não há justiça, não há perfeição. Eu acho que não importa o que você faça e não importa como você seja, a sociedade vai dizer que você tá errado. E tentar ser outra pessoa, assim, tentar ser o que a gente não é muito cansativo. Eu sei que tem situações que a gente tem que falar, né? Por exemplo, quando eu resolvi começar um canal no YouTube, eu sabia que eu teria que falar. E eu não queria deixar o fato de eu ser tímida ou introvertida me impedir de compartilhar as minhas maiores abobrinhas com vocês. Então vocês sabem que eu tagarelo demais, sim, eu gosto muito de falar. Não é porque eu sou uma pessoa introvertida, mas no meu canto, sabe? Que eu não gosto de falar, que eu não gosto de conversar, que eu não gosto de ser engraçada, de rir, sabe? Que eu não fico brava. Não, tudo acontece como com as pessoas, só que a gente, né, enfim, pelo menos eu me sinto muito cansada quando eu tento ser extrovertida. E aí, eu já tentei muito. De forma falha mesmo. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho tentado ver essa parte de tudo bem não ser, assim, gritante. Tudo bem ser mais no meu canto. Isso não me impede de falar com as pessoas, de conversar, de conhecer gente nova, de viver minha vida. De compartilhar meu conteúdo na internet, né, aqui ou em outras redes. Isso também não me impede de compartilhar meus desenhos. Às vezes as pessoas vêm e me pedem dicas, né, lá na outra rede social, no Instagram, de como compartilhar seus desenhos, como não ter vergonha. E eu pondero muito às vezes antes de publicar alguma coisa. Às vezes eu sinto aquela sensação de que as pessoas elas não vão receber muito bem a minha arte, de que não vai ter aquele retorno, mas assim, eu também, né, já tem um tempo que eu publico algumas coisas, eu percebi que algumas coisas elas fogem do nosso controle, como essa entrega, como essa questão de engajamento.
E nada disso, esses númerozinhos, sabe? Eles não são o que dão valor do que a gente produz. Então eu tenho praticado muito essa consciência e isso não tem me impedido de fazer o que eu quero fazer. Né? Às vezes eu não consigo fazer tanto porque o tempo passa muito rápido, gente. Meu Deus do céu. Eu sempre reclamo disso, eu sei. Eu queria poder fazer mais coisas, mas os dias têm passado mais rápido atualmente. E sendo bem sincera, eu acho difícil falar sobre isso. Sobre, sabe, abrir esse capítulo, assim, essa parte da minha vida, essa portinha, e falar sobre isso abertamente. Ainda mais postar na internet. Não sei porquê. Mas eu resolvi fazer isso, abrir essa porta e falar abobrinha, sabe? E eu tô aqui pra contar histórias. Mas são histórias fictícias. Baseadas em observações reais. É o seguinte, algumas situações, você se depara às vezes com alguma pessoa da qual você não conhece, da qual você não sabe nada, mas ela te chama atenção, ou alguma coisa acontece e você acaba notando aquilo ali, aquela situação. E às vezes eu crio algumas teorias ou me surgem algumas perguntas na minha cabeça que eu acabo tentando responder com teorias em situações que eu poderia resolver facilmente indo e perguntando, ou sabe? Mas eu não faço. Ou outras histórias de situações em que eu observei e que aquilo ficou gravado em mim. De um micromomento que aconteceu e ficou gravado em mim. Eu fiquei grata ou pensativa, mas que provavelmente eu nunca mais teria a oportunidade de ver aquela pessoa novamente. Então, é isso. Eu ia contar 2 histórias aqui. Uma sobre essa questão de teorias e questionamentos e outra sobre um micromomento que foi especial pra mim. Só que não deu tempo de fazer os 2, então eu vou fazer só do questionamento aqui. Pode ser que no outro vídeo, se vocês gostarem, se vocês ficarem curiosos, eu faça. Ou se eu tiver vontade mesmo, porque às vezes, né, eu não sou apegada muito a números, não. Quando eu tô com vontade, eu faço. Mas é isso, vocês já devem ter visto aí, vocês estão vendo, né, que eu tô desenhando um rapaz. E não, essa não é uma história de interesse romântico, nem uma história de amor. Pode ser que apareça, quem sabe isso desperte a curiosidade de vocês, mas aí a pessoa fica frustrada quando descobre que não é, né? Não é sobre isso, gente. É assim, já tem 1 ano que eu comecei a dar um rumo à minha vida saudável. Mas não é uma vida saudável, assim, muito cri-cri, não. É uma vida somente, assim, eu resolvi melhorar minha qualidade de vida. E aí eu comecei a praticar exercício físico dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas vontades também, porque sendo uma pessoa introvertida, gente, eu não queria ir pra academia. Eu não queria, sabe? Eu olho pra aquele lugar e eu sinto vontade de sair correndo, sendo que eu nem dentro estou. Aí me julgue. Não me julgue não, na verdade. Cada um com as suas neuras. Então, pode ser que eu mude, pode ser que em algum momento, às vezes, hoje em dia, eu tenho repensado. Às vezes eu fico pensando, posso entrar numa academia. Já tô no nível de que eu penso, às vezes, em entrar numa academia. Mas, quando eu comecei há 1 ano atrás, eu não queria. E eu também tava sem grana. Não que eu tenha grana agora. Não que eu esteja numa situação muito melhor. Mas, o que eu faço? Eu resolvi começar por conta própria. Então, eu voltei a caminhar. Depois comecei a me exercitar mais também. Melhorei minha alimentação. E tem surtido efeitos muito legais. Até porque, gente, eu tava muito indisposta. Tava muito cansada. Eu tava com dores que, gente, eu sou uma pessoa relativamente jovem. Então, não precisava estar naquela situação. Mas agora tudo está muito melhor, gente. Eu sou uma pessoa muito mais disposta, muito mais forte, sem dores. Então, eu tô muito satisfeita. Além de que eu realmente emagreci bastante, né? Depois que eu comecei aí meu momento de vida saudável. E assim, o foco era realmente emagrecer. Mas acabou que tô tendo outras demandas atendidas e que eu tô satisfeita com isso e que eu tirei tanto o foco estético da coisa e tô focando mais na questão do bem-estar. Essa história se passa na Avenida
né? Todo final de tarde, de segunda a sexta, e ela acontece em 5 segundos. É o seguinte, quando a gente vai caminhar, né, no mesmo horário, no mesmo lugar, todos os dias, vira uma rotina. E dentro dessa rotina, você acaba encontrando e passando por pessoas que têm a mesma rotina, no mesmo horário. E esses rostos ficam conhecidos, eles começam a fazer parte da sua rotina também. Inclusive, tem pessoas das quais hoje eu conheço e eu conheci nesse caminho, que a gente se cumprimenta, que eu já conversei, que, enfim, sabe? E essa é uma dessas situações, porém, é uma dessas situações. Certo dia, notei nesse rapaz, porque ele me parecia uma pessoa conhecida. Eu não sei se ele já tinha aparecido outras vezes, eu nunca tinha notado. Eu não sei exatamente quando. Só sei que um belo dia, belo dia não, gente, num dia comum, notei nessa pessoa, porque estava vindo de frente pra mim. E eu tive a sensação de que eu conhecia. Sabe aquele insight que você tem de que você já viu aquela pessoa em algum lugar, em alguma situação, e aí, de repente, minha cabeça quis resolver isso. Até porque essa pessoa, pelo menos há algum tempo atrás, ela tinha essa resposta de: eu também te conheço de algum lugar. É bem aquela situação de você encontra uma pessoa, vocês se encaram, vocês sentem que se conhecem, e aí às vezes acontece de você ir lá e conversar com a pessoa e descobrirem essa situação em comum, né? Esse não é um desses casos. Esse é um caso em que isso nunca aconteceu. Porque uma característica notável nessa pessoa, né, nesse rapaz, é que ele estava indisponível. Porque sempre que ele passava por mim, e geralmente acontecia de eu estar indo e ele estar vindo, ou o contrário, geralmente a gente se batia de frente, a gente nunca estava caminhando na mesma direção, ele passava por mim e ele virava o rosto. Ele tipo assim, ele parecia sempre muito bravo, muito chateado, inclusive eu desenhei ele com as mãos fechadas, porque ele caminhava tensionado, assim, realmente sisudo. Eu não sei se eu uso essa palavra, mas enfim, é uma palavra. Uma pessoa brava, uma pessoa inacessível. E isso foi o que me impediu de tomar a iniciativa de simplesmente perguntar o nome dele e se a gente se conhecia de algum lugar. Porque ele parecia bravo, ele parecia uma pessoa difícil. E pode ser, assim, extremamente o contrário, de aquelas pessoas que parecem bravas, mas na verdade são super gentis. Eu sou assim às vezes eu pareço meio carrancuda, mas quando alguém fala comigo eu sou super legal, porque eu sou um amorzinho, gente. Mas eu não tive coragem por causa dessa expressão corporal dele de, olha, não fale. Parecia que ele tinha aquela sensação de que me conhecia também, mas quando ele passava por mim bem rente, quando eu poderia ter a oportunidade de falar com ele e tirar essa dúvida que às vezes eu ficava, tipo, de onde será que a gente se conhece? Ele parecia inacessível, de uma expressão de não fale comigo, por favor. E é claro que isso são fatos teóricos. Por que eu digo isso? Porque às vezes acontece de a gente criar muita coisa e às vezes a gente achar que tem a ver com a gente. E eu tenho consciência disso, de que às vezes não tem nada a ver comigo. E tendo essa consciência, eu deixei pra lá. Assim, deixei pra lá no sentido de libertar a minha mente, de não tentar resolver mais esse problema. Eu até cogitei, tipo, eu acho que a gente pode ter estudado na mesma escola e a gente parece ter a mesma faixa de idade. E já faz muito tempo que eu me formei na escola. E a graduação foi um pouco mais recente, eu ainda me lembro de alguns rostos conhecidos e tal. Eu tive ótimas relações durante a minha graduação na universidade. E aí eu pensei, pode ter sido na escola, que faz mais tempo, eu estudei numa escola pequena, então tinha muitos rostos conhecidos, a gente via muita gente, as mesmas pessoas sempre, né? Eram poucos corredores, e aí poderia ser alguma coisa assim. Eu até cheguei a pensar sobre isso, mas em algum momento eu simplesmente libertei a minha mente e pensei, cara, ou talvez a gente não se conhece, talvez seja parecido com alguém que eu conheço e aí seja outra coisa e a resposta dele tenha sido um reflexo da minha resposta, da minha reação.
sabe? Quando a pessoa às vezes se comporta como um espelho, porque você manifestou alguma coisa e ela notou, e aí ela manifestou outra coisa. Você acha que na verdade ela manifestou, enfim, sabe? É tudo muito teórico aqui, gente. É relatos de uma pessoa introvertida. E essa história acabou até porque um belo dia ele não apareceu e depois ele nunca mais apareceu nesse horário na avenida. E a gente nunca mais se topou por aqui na cidade. Então eu tenho aquela sensação de uma pessoa que eu nunca mais vou ver. E tá tudo bem quanto a isso, mas eu achei que seria necessário. Seria necessário não, que seria legal colocar isso no papel de uma pessoa que me gerou um questionamento, que ocupou a minha mente de alguma forma, e não foi uma coisa negativa, uma coisa que me consumia, uma coisa que ficava o tempo todo. Não, eu só lembrava disso quando eu via na avenida. E, enfim, eu queria compartilhar com vocês. Pode ser que você esteja me achando meio esquisita, meio doida agora. Isso aqui é a mente de uma escritora, artista, introvertida. E tudo bem se você estiver me achando meio doida. Eu vou ficar de bem com isso. Mas se você tiver gostado desse papo, pode ser que tenha outros vídeos como esse, que tem já espaço na folha para uma outra pessoa, e tem outras pessoas e outros casos, até porque a gente já viveu muito, e eu tenho uma ótima memória, gente. Às vezes eu não sei se é um fardo ou se é uma glória, mas eu sei que eu tenho uma memória muito boa e eu me lembro de muitas coisas. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu fico muito feliz de ter esse espaço. Eu espero que você tenha saído aqui com vontade de desenhar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!